Bom dia, gente. Oi, oi. O assunto era polêmico, né? Aí enche, né? Muito bem. Bom de dar nome em palestra, pelo menos. Gestão de portfólio tradicional, um castelo de mentiras, né? Para dar aquele impacto, né? Muito bem. Eu pedi para fazer numa salinha que tivesse uma portinha, que tem uma portinha ali que vocês não estão sabendo, que eu vou sair correndo quando acabar. Eu falei, vou fazer com palestra com um cara grande, ele fica segurando a galera, né? Aí eu posso fugir ali, né? Quem quiser bater, né? Muito bem. Vamos lá. Somos, né, da K21, é uma foto com a galera, com a família, em algum evento no final. Não tem todo mundo aí, mas temos nós aqui com alguns dos familiares. O Avelino com a Mari, eu com a Bia, essa é minha esposa, a Dânia e a Carol, essas certificações da K21. Avelino e eu também lá na nossa sala lá da K21. O Avelino, ele é coach fixo nosso há um ano, coach variável há uns 2 anos e meio, e além disso, palestrante, trainer. Faz tudo, né? Você Isso. Eu vi agora já. Já Caraca, tanto tempo junto que já virou casamento. E temos algo a revelar para vocês hoje. Muito bem. Bora lá. Isso significa que provavelmente vai acontecer em vários slides, né? Se aconteceu nesse, né? Provavelmente. Beleza. Gestão de portfólio tradicional, um castelo de mentiras. E a gente botou essa frase aí, né, do don't be fragile, be agile. Tem muito a ver com esse assunto, certo? E esse castelo de 4 andares, ele não tem só 4 andares, ele tem também 8 personagens. E a gente conseguiu um designer para desenhar os 8 personagens ontem à noite para a gente, e estamos bastante orgulhosos de apresentar os 8 personagens para vocês. Tá? Então, é um castelo de 4, são 4 andares de mentiras, um sobreposto. Isso é muito comum nas empresas grandes. Claro que em empresas menores isso fica num tamanho menor, mas nas empresas grandes, empresas com 1.000, 5.000, 10.000 ou mais funcionários, é muito comum ter esse castelo de mentiras de 4 andares. Tá? Então, vamos começar com o primeiro andar, e o primeiro andar começa com o escopo fechado. Então, estão falando da gestão de portfólio, muitas vezes é aquela coisa assim, quais são os projetos que a gente vai fazer no que vem? Chega nessa época do ano, começam a fechar quais são os projetos para o portfólio do ano que vem, e ele começa com o primeiro andar, que é o escopo fechado. A gente fala de projetos com seu escopo fechado. Nesse andar, tem 4 personagens que moram nesse andar. O primeiro deles é o rei Jacei. Ele sabe o que quer. Essa é a mentira 1.1. É a gente se enganar que a gente sabe o que quer, o cliente sabe o que quer, o que é uma tremenda mentira. Várias vezes, quando a gente faz a pergunta para as pessoas, qual é o maior problema que a gente tem, né, na área de TI ou na área de projetos, normalmente eu diria não, sempre aparece algo do tipo, o cliente sabe o que quer. A gente já sabe que é uma mentira. E mais, quem já adota ágil, e já sabe que muitas vezes a gente imagina que sabe o que quer, 2 semanas depois já tem um resultado de uma sprint e fala, não, putz, não era bem isso que eu queria. Para coisinhas pequenas de 2 semanas a gente já erra, imagina para projetos grandes. Então essa primeira mentira é a gente supor que a gente já sabe o que quer. A segunda é que, beleza, nada irá mudar. Eu faço um projeto de 1 ano, começo pensando nele agora, em julho. Eu imagino que em julho do ano que vem tudo estará exatamente como o escopo definido no início do projeto. O nosso astrônomo, nada muda. Nada mudará. Exato. Vamos para o terceiro personagem, que é o mago analista. O mago analista, a mentira aqui, que é a mentira 1.3, somos capazes de especificar. O que é uma tremenda de uma mentira. Passamos 2 décadas tentando bolar uma maneira de especificar requisitos tal que no final as pessoas, o cara consiga pegar um papelzinho escrito e fazer exatamente. A gente está se enganando. Passamos 20 anos nos enganando que era possível especificar de uma maneira que as pessoas saberiam exatamente o que a gente quer. Ano após ano, isso vem. O papel é de tempo já? Não. Tempo esgotado?
Mas era isso o papel? Obrigado. Tem uma coisa escrita aí, isso, tá? Não vi. Beleza. Você achou que dava para especificar, né? E a gente entender por papel, né? Beleza. Então, é justamente isso. É o mago analista, certo? E aí tem a princesa Jaque, né? Sabe aquele negócio da janela de oportunidade? A pessoa quer especificar um sistema para TI, mas só que nunca chega a ver dele. Aí um belo dia, putz, chegou a sua vez na fila. Ah, meu amigo, agora eu vou especificar o mundo perfeito. Eu vou colocar tudo o que eu queria nesse projeto. Porque é a última vez que ela vai ter essa oportunidade, certo? Então, já que ela está pedindo uma coisa, vou fazer outra, vou pedir outra. Aquele relatório que nunca vai entrar, também vou pedir o universo ali dentro do meu projeto. Quantas vezes nós mesmos não estávamos atrapalhando isso, né? Porque a gente chega para o cliente e fala assim, é só isso aqui que você tem de requisitos, meu amigo? Porque agora tu vai assinar sangue e a gente vai te entregar isso daqui a 1 ano. Se você não botar nada aqui, se você pedir, só entra daqui a 2. É claro que entra o Jaque nessa hora, né? Segundo andar de mentira. Esse é o primeiro andar, foi o escopo fechado. Uma vez que a gente tem esse escopo fechado, passa para uma nova etapa, que é a gente fazer estimativa de prazo e custo, normalmente nessa ordem, o custo é muita consequência do prazo, entra então agora toda a mentira do andar da estimativa desse prazo e desse custo. Tem 2 moradores desse andar que a gente queria apresentar para vocês. O primeiro é o arquiteto mede tudo, porque ele acha que é possível metrificar, né? Mentira. O trabalho criativo é previsível. Nós estamos falando de um trabalho criativo, de desenvolvimento, de design. Esse trabalho criativo, de novo, para quem já trabalha com ágil, quantas vezes a gente não consegue nem estimar direito o que a gente consegue fazer em 2 semanas, que dirá em meses de projeto, e vir com uma data. Não, dia 1º de abril de 2019, o negócio vai estar pronto. É uma tremenda de uma mentira achar que é possível fazer estimativa. A gente não fez o disclaimer ainda, mas eu estou vendo já umas carinhas meio assustadas. Depois a gente vai começar a dar alternativas para isso, tá? Existe um outro mundo, tá? Então, essa mentira 2.1. E aí vem o Prometheus, né? Porque você chega assim e fala, quanto tempo vai levar para fazer isso? O pessoal vai lá, reúne, faz aquele cálculo todo. 4 meses. Mas, pô, eu não sou bobo. Não vou dizer 4 meses para o cliente, eu vou dizer 7. A gente bota sempre a gordurinha no projeto, né? Vale botar aquela gordurinha para ter certeza que vai dar certo. Em Portugal é um termo muito mais interessante. Eles chamam gordurinha de fator de cagaço. É o fator de cagaço do projeto. É a espadinha ali, né? Tipo assim, tanto, não bota mais um tantinho ali, né? Vai que... Né? Muito bem. Terceiro andar. Esse é um projeto e ele talvez entre no nosso portfólio de projetos para o ano que vem, certo? Para decidir se ele vai entrar no nosso portfólio, a gente precisa calcular o ROI, Return on Investment. Então não basta saber qual é o custo desse projeto. Eu preciso também saber qual é o valor que esse projeto vai trazer. Então entra a figura do Vale Mais. O Vale Mais é o seguinte. O Vale Mais é aquele negócio assim. Cara, qual o valor que isso vai dar? Vai dar 10 milhões. Só que o pessoal fala assim, pô, 10 milhões para nós? Imagina que é um grande banco, seguradoras. 10 milhões não é nada. Não, peraí. 10 milhões não. 10 bilhões. Porque ele dá a estimativa de valor, ele não sabe, depois ninguém vai voltar a cobrar ele daquilo ali. Então, a terceira mentirinha. Estimativa de retorno infundada. Ele não sabe exatamente quanto aquilo vai dar de retorno para a companhia. É interessante porque a mentira do segundo andar, da estimativa de prazo e custo, ela é cara, assim, né? Ela é custosa, né? Porque você, para um time por 1 ou 2 semanas para fazer estimativas, podiam estar produzindo alguma coisa. Essa aqui não tem esse custo. Porque normalmente quando você pergunta para esses caras qual é o valor, ele fala assim, tem uns 3 milhões, 3 clientes, não sei quanto, o valor é tanto. Só que o impacto disso é enorme depois, né? E nunca eles são cobrados. Os do prazo ainda são cobrados. Esses caras raramente são cobrados se realmente aquele valor retornou, né? Vamos para o 4º andar, a cobertura desse nosso castelo de mentiras. Nesse 4º andar, e isso me impressionou muito depois que a gente começou a trabalhar com essas grandes empresas, nos últimos 3, 4 anos, né? Você vai em certos bancos que você tem, às vezes,
4 vice-presidentes fazendo reuniões semanais de acompanhamento. São muitos projetos. Eles têm que fazer acompanhamento dos projetos, centenas de projetos. Mas centenas de projetos, como é que eles vão fazer acompanhamento? Cria um sistema de cores, com verdes, amarelos e vermelhos, né? Para que esses vice-presidentes possam estar ali e vendo acompanhamento, cobrando. Mas você não quer ficar amarelo e vermelho. Então surge ali a mentirinha extra, que é o verde melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. Certo? E os vice-presidentes, e é tal como num castelo de gelatina, onde uma mentira em cima da outra, o último andar é aquele menos crível, é justamente onde se debruçam os maiores salários da empresa. E os caras estão discutindo sobre o andamento do projeto, que é a mentira da mentira, da mentira, da mentira. Certo? Tá, ainda não preciso correr. Ainda vai ter mais, tá? Estou pensando se eu vou dar aquela escapadinha aí. É isso. Garrido veio também para, né, ajudar na segurança dos palestrantes, se alguém quiser, né, descer para cá. Né? Essa é a gestão do projeto tradicional, um castelo de mentiras. Os 8 personagens do castelo de mentira. Eu juro que um dia não, se eu nascer de novo, eu quero nascer design. Porque, cara, é impressionante. Em meia hora ele fez esses desenhos para a gente ontem. Impressionante. Muito legal, não ficou? Palmas para o Chiu, que foi quem fez. Não precisaria estar aqui não. Uma palma para ele. Mas há algumas alternativas. Quais a gente vai ver agora? Antes, só alguns avisos. Não há um roteiro. Não há roteiro. Você primeiro vai fazer o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3. Depende do contexto, vai variar de empresa para empresa. Não é obrigatório fazer todas as coisas que a gente vai falar aqui. Tem que ter no mindset experimentação. Se vocês não tiverem experimentação, que vai falhar algumas vezes, vocês não vão conseguir. E é uma pancada forte no gestão tradicional de projetos. Então esse aviso último aqui já poderia ter aparecido antes, né? Que a pancada já começou desde o castelo, né? Mas assim é importante dizer que há uma saída. A gente vai apresentar agora para vocês 2 listas de práticas, vão entrar um slide para cada uma, pelo menos. Tá? E mais do que isso, hoje a gente vê as pessoas que tradicionalmente, né, estavam naquela figura de um PMP ou de um PMO dentro de uma empresa, mudando também o foco da carreira, onde a carreira deixa de ser, especialmente quando a gente começa essa transformação, ela deixa de ser aquela coisa tradicional e passa a ser atuação justamente em prol dessa transformação. Então, isso, acho que é uma coisa importante também para ninguém querer me bater, eu poder, né, tá de boa. Vamos lá? Vamos lá? Lista de práticas. A Avelina, a gente meio que separou quem ia falar qual. Esse era quem? Sou eu? Tá. Então, a gente separou em 2 conjuntos. Esse primeiro conjunto são melhorias na gestão tradicional, ou seja, qualquer uma dessas práticas, muito provavelmente, super contextual, você pode aplicar semana que vem. Certo? Mesmo que você esteja vivendo no castelo de mentiras, essas práticas não dependem de uma reestruturação da empresa. Depende só de uma mudança de mindset. Certo? Então, a gente fez esse primeiro conjunto. De novo, não tem roteiro, não tem uma ordem cronológica entre elas aqui. Mais ou menos, a gente botou numa ordem, né, que a gente acha que é possível, mas não necessariamente. Tá? E, além desse conjunto, tem um outro conjunto, que a gente está chamando de, né, a gestão de portfólio ágil. Essas normalmente dependem de uma mudança estrutural na empresa. E tudo que eu estou falando aqui não é regra, né, 100%. É uma regra geral que vão ter suas exceções. Mas, normalmente, essas daqui dá para fazer imediatamente e aquelas de lá dependem de você mudar estruturas na empresa. Beleza? Então, vamos lá para melhorias da gestão tradicional. Bom, a primeira coisa a fazer é, primeiro, começar a ter entregas realmente frequentes. Né? A ideia é que hoje a gente planeja muito como se fosse uma viagem de avião, que se você perder aquele voo, você está lascado. Não, a gente quer transformar essas grandes viagens que a gente faz dos nossos projetos em viagens curtas de metrô. Né? Ou seja, se eu perder, se alguma coisa falhar, não tem problema, o próximo metrô vai passar daqui a 4 minutos. Né? Então, a primeira coisa, fazer entrega frequente de valor para o seu cliente, para o seu consumidor. Outro ponto,
falhar rápido. A ideia de você ter uma sprint de 15 dias, uma semana, é porque você pode falhar. Ou seja, esperava fazer aquele valor, esperava que aquela coisa que eu estou entregando desse o valor que eu esperava. Pô, não deu certo. Beleza, perdi uma semana de trabalho, não perdi 3, 4 meses, um ano. E o último aqui embaixo é: dê transparência a todas as coisas que estão acontecendo no seu fluxo de trabalho. Então, por exemplo, tem esse time aqui, esse time está dedicado a fazer projetos, mas toda hora esse time é interrompido para fazer pequenas manutenções, atender outros times, etc. Cara, tem que estar transparente no seu quadro essas pequenas interrupções, essas outras coisas que não são projeto. O que está roubando energia de você tem que estar claro para todo mundo, desde o desenvolvedor até o presidente, se for preciso. Acho que é só um complementozinho, dizer que não só essa prática aí, como várias que a gente vai mostrar, elas podem ser gradativas também, certo? Você não precisa começar com sprints semanais, pode começar com uma sprint de um mês, que vira mais para frente 2 semanas, uma semana, ou quem sabe você entrar em fluxo contínuo, não precisa nem de sprint. Né? E a transparência, ela não precisa ser imediatamente de tudo. Você começa com transparência de algumas coisas e vai aumentando a transparência, as pessoas vão vendo o valor na transparência e você vai aumentando. Então, todas as práticas que a gente mostrar aqui, vocês podem pensar com coisas que podem ser graduais aí. Tá? Essa aqui é uma interessante, que é sobre o escopo flexível. É uma forma de você... Essa daqui talvez seja uma mais simples, a gente vai mostrar que tem uma escadinha do que seria esse escopo flexível. Tá? Tem mais de um nível de escopo flexível. Mas a gente pode pensar o seguinte: no tradicional, a gente tinha o escopo fechado, e aí, a partir do escopo fechado... Deixa eu ficar com o passador, que acho que eu vou passando aqui. Você calculava o prazo e, a partir do prazo, o custo. Certo? Então, a parte de cima é o dado e a parte de baixo estimado. Uma maneira de você flexibilizar que é possível imediatamente, sem mudar as estruturas, tem outras coisas que podem ser melhores, tá? É você fazer a inversão desse triângulo. Você fixa o prazo e o custo, e aí você estima qual é o escopo. Então, isso, em geral, já é melhor do que o tradicional invertido. Tá? E, na verdade, o escopo flexível tem essa graça que vai falar do... Esse você fala, né? Não é isso que a gente combinou? Eu estou perdido. Tá. Tem muito a ver com a analogia do horizonte. Eu acho que é importante falar que a ideia de que realmente o escopo vai mudar, certo? Fato, o escopo vai mudar, e por isso que fazer essa inversão faz mais sentido. Tá? E aí vem a questão da analogia do horizonte. Quando a gente está num projeto tradicional, é natural e é comum que a gente queira especificar todas as atividades, quem vai participar do quê, quem vai estar onde, qual o perfil necessário para estar. Dado daqui a um ano, vai estar fulano trabalhando, o Joãozinho vai estar desenvolvendo a arquitetura, e tudo vai dar certo. O problema é que nada dá certo. Né? Sempre aparece um cisne negro, quem não conhece o livro Cisne Negro, eu recomendo. Sempre aparece o cisne negro, pousa no nosso projeto e quebra a ideia de que tudo vai dar certo daqui a um ano. E a gente prefere, quando está trabalhando com o escopo flexível, ter uma analogia tipo essa, analogia do horizonte, que é o quê? Imagina que você é esse gestor aqui e você está no início da rua. Percebe que logo no início você é capaz de ter muito detalhes sobre aquela rua. Você consegue dizer quantos carros estão parados de um lado, quantos estão do outro, qual é a placa de um carro, qual é a placa do outro, quantas casas tem, quantos andares tem, se tem cortina na porta, se não tem cortina. Enfim, você tem muitos detalhes porque é a sua visão até o momento. Você consegue detalhar bem. Conforme você vai caminhando para frente, você já não tem um detalhe tão grande. Você já não consegue dizer. Conforme você vai olhando para frente, né? Isso, conforme você vai olhando para frente, você não consegue ter um detalhe tão grande. Você já não consegue saber quais carros são, qual a placa do carro, você já não tem ideia, tem uma ideia de cor, mas já não sabe mais o modelo, enfim. Você não consegue detalhar exatamente o que vai acontecer daqui a um ano. E aqui, assim, quando a gente está em A, a gente faz isso. O que é mais emergente, que a galera vai implementar na próxima sprint, está bem detalhadinho, nível de tarefas. O que está mais à frente, nível de épico. Eu não sei exatamente se aquilo vai ser necessário naquele tempo. Eu posso ter um alvo, e inclusive, quando eu tenho esse nível de detalhamento, gera o desapego. Eu não estou apegado na data tal, está com a coisa acontecendo exatamente com aquela pessoa naquele momento. Não. Se não acontecer, se eu tiver que entrar numa rua dessas aqui, por exemplo, não tem problema. Eu entro, saio, continuo olhando para o meu alvo lá em cima da rua. Beleza. E aí vem justamente, né, níveis diferentes de escopo. Né? A gente está partindo do escopo
fechado, né? Então, o escopo fechado é o que tradicionalmente é feito. Um pouquinho melhor do que o escopo fechado é você ter um escopo priorizável. O que é isso? Cara, já fechamos o escopo, comprometemos, não tem como mexer. Então, pelo menos, vamos priorizar o que daquilo a gente vai conseguindo entregar antes, que é o de maior valor. Não estou mexendo no escopo porque, no momento, na minha empresa não dá, mas pelo menos eu consigo ir priorizando as coisas dentro daquele escopo e fazendo entregas de valor. Priorização pelo valor. Tá? Pouco melhor do que o priorizável é o negociável. Tá? Ou seja, não, o escopo fechou, a gente já está priorizando, e muitas vezes uma vai levando a outra. Tá? Se você, de fato, quiser subir esse degrau, você pode ir direto para o escopo flexível total, que a gente é o último degrau. Mas do priorizável, muitas vezes acontece, você começa a entregar valor, e o cara fala assim, mas, poxa, estou vendo isso aqui, não poderia fazer aquilo, em vez daquela outra coisa que a gente especificou? Na verdade, assim, não poderia fazer isso? Tem um botão que apaga isso? Sou eu? Foi eu que apertei isso? Eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer mais isso no projeto? O mais isso no projeto impacta em mudar prazo. Então, você pode entrar num outro modelo e falar assim, não, então, se você quiser fazer isso, a gente tira uma outra coisa. Então, você começa a flexibilizar coisas que possam entrar em detrimento de outras saindo. Isso já é um pouco melhor do que só priorizar, é o que a gente está chamando do escopo negociável. Tá? Melhor ainda que o negociável é quando você tem a possibilidade de antecipar o prazo. Por quê? Quando você faz alta entrega de valor no início, você vai deixando as coisas de menor valor para o final. Então, você pode entrar num modelo onde você pode gerar... Juro que dessa vez não fui eu, hein? Onde você pode entrar num modelo onde a gente pode, quem sabe, pelo seu alto valor foi entregue no início, terminar antes do prazo e não fazer aquelas coisas que são difíceis, né, de ROI baixo. ROI baixo são aquelas coisas que estão em pouco valor e são difíceis de fazer. Né? Aquela, né, uma planilha 3D girando. Eu quero pedir uma planilha 3D girando. O que você quer? Qual é o valor disso? Vai dar um trabalhão. Vamos parar. E aí você pode, quem sabe, até parar o projeto antes do prazo. E, finalmente, você ter o realmente flexível. Esse realmente flexível pode cair numa coisa que é mais reestruturante, que a gente vai falar mais adiante, que é as coisas serem mais contínuas e não um prazo fechado para terminar. Tá? A gente fala isso na parte reestruturante. E foco na solução. Desculpa, foco no problema e não na solução. É muito comum, a gente vai em várias empresas, tá todo mundo executando o projeto, criando produto. Por quê? Não sei. Alguém mandou e eu estou fazendo. Mandaram, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente só executa o projeto. Qual o problema do seu cliente esse teu projeto resolve? Normalmente uma resposta que a gente não tem. Duas perguntas que a gente costuma fazer e respostas difíceis. Qual o problema seu time está resolvendo e qual o propósito do seu time dentro da empresa? Fica aí na cabeça para tentar responder. A gente tem esse adesivinho, não estou com a camisa, mas tem ame o problema e não a solução. Por quê? Quando você passa teu foco no problema, estou resolvendo o problema, você começa a ter métricas de negócio, que vão te dizer o quanto eu estou resolvendo esse problema. Facilita que vocês tenham descarte. Né? Ou seja, cara, se essa aqui não vai resolver o problema, então descarto. Né? Priorização. Você vai priorizar por aquilo que melhor vai resolver o meu problema. Fatiamento também. A gente consegue fatiar melhor. Eu tenho um problemão. Vou resolver ele de ponta a ponta de uma tacada. Só não, cara. Dentro desse problemão imenso aqui, qual é a pior parte dele? Essa aqui. Então você consegue fatiar para resolver só aquela parte do problema. É uma mudança grande, que a maioria, mais uma vez, executa projetos sem saber o porquê deles. O que a gente está falando aqui, troca o foco, descubra o porquê que vocês estão fazendo o projeto e começa a agir em cima desse problema baseado na necessidade do seu cliente, do seu consumidor. Então, aquela coisa, não tem um roteiro, mas a tendência é que você pense dessa forma depois que você já começou a flexibilizar o escopo, certo? Porque o escopo ele é desenhado todo em cima da solução. Então, quando você começa a flexibilizar o escopo, aí faz sentido a gente trazer essa quebra de paradigma. Então, agora foca no problema e não no qual é o software, como que vai resolver, certo? Limitar o IP. Isso aqui existe uma explicação que a gente gosta muito de usar na matemática, se chama Little's Law, para quem não conhece, depois vocês podem procurar, né, do John Little. A gente resolveu trazer a explicação não matemática para vocês. Mas a ideia é o seguinte, primeiro tem que explicar o conceito de lead time.
E eu já vi vários aí falando nas palestras sobre lead time, e não sei se vocês estavam com a explicação disso, né? Então, lead time é a métrica mais ágil que existe. Essa é a primeira afirmação para falar. Você quer saber quão ágil você é, meça lead time. Tá? É a mais ágil, mas não necessariamente a mais importante. Tá? As mais importantes elas estão ligadas muito mais à eficácia, à felicidade. Tá? Mas dentre as métricas de eficiência, e no finalzinho a gente vai fazer a distinção, a mais importante ou a mais ágil é lead time. Lead time é o tempo entre eu decidir que vou fazer uma coisa e está na mão do usuário. Ah, então vamos fazer isso? Beleza, a partir dali você começa a contar o cronômetro, quanto tempo depois aquilo está na mão do seu usuário. Então, essa é a métrica lead time. Tá? É a métrica que a gente fala que é ponta a ponta. Por que ela é a métrica mais ágil que existe? Pela própria definição do que é agilidade. Né? A melhor definição de agilidade, e o Craig Larman falou isso ontem, né, é adaptabilidade. Certo? É ser adaptável. As pessoas muitas vezes confundem agilidade com velocidade. Né? Você já deve ter esbarrado com isso. Né? Ah, a gente agora está adotando métodos ágeis. Ah, então agora vai tudo rapidinho. Ah, agora é rapidinho, né? Ágil, não é isso? Não é rapidinho? Não é velocidade. Né? O exemplo que a gente dá é um trem-bala, ele é extremamente veloz, mas ele não é nada ágil. Né? Ele não troca de direção. Até para botar a velocidade, tirar a velocidade é difícil no trem-bala. Então a agilidade para a gente é muito mais, né, a figura de um leopardo correndo na floresta atrás da presa e desvia de uma árvore, pula por cima de um tronco, troca com a presa que está atrás. Essa capacidade de adaptação. Muitas vezes, e vocês podem usar essas palavras quando vocês estiverem nos clientes, que é muito conhecido, é chamado time to market. Esse é o time to market. O time to market, existe uma métrica que você mede no cronômetro, você consegue dizer, o lead time dessa empresa é 18,5 dias, ou dessa aqui é 47,3 dias. É o tempo que a gente leva entre assumir um compromisso e entregar. Você pode medir o lead time do seu time, da sua diretoria ou da sua empresa, medindo isso. Então, na prática, você pode medir no seu quadro, entre o ponto em que você assumiu o compromisso e vai até a hora que você entregou. Onde que você assume o compromisso? Depende. Se você estiver trabalhando com o escopo fechado, seu lead time vai ser pior, né? Porque você vai contar desde aqui. Porque fechou o escopo, você já assumiu o compromisso. Ah, não, a gente trabalha com o escopo priorizável, então, ou flexível. Então, é só a partir daqui que você conta o seu lead time. Tá? Isso tudo para dizer uma outra coisa, que é essa frase aqui. Quanto mais coisa você estiver trabalhando ao mesmo tempo, maior o seu lead time. Então, essa frase é um resultado de uma equação matemática que a gente decidiu não mostrar aqui, para ganhar tempo na explicação. Quem quiser procura, Little's Law. Mas, basicamente, e isso é contra-intuitivo, tá? Quanto mais coisas o seu time estiver fazendo ao mesmo tempo, mais tempo vai levar para você entregar. Falando agora parece óbvio, né? Mas é contra-intuitivo na prática. As pessoas acham que eficientes são aquelas pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. Quanto mais coisa, mais tempo vai levar. Serve para itens dentro de um time e serve para projetos dentro de uma empresa. A gente conseguiu fazer esse discurso, tem gente dessa empresa, não vou citar o nome da empresa aqui assistindo a palestra agora, eles conseguiu entrar na gestão de portfólio deles em 2016, num ponto que eles estavam com 150 projetos priorizados para 2017. A gente conseguiu fazer uma explicação do Little's Law para a diretoria e para o presidente, que estavam presentes num workshop que a gente fez para eles. A partir dali, dos 150, eles decidiram descartar 138, ficar com apenas 12, e no finzinho do ano a gente conseguiu convencê-los que dos 12 a gente deveria tocar só 6. Depois que acabasse um, a gente pensava no 7º. E foi uma mudança enorme na empresa. Tá? Eles estão aqui, não sei se querem se pronunciar ou não, se quiser, depois eu posso fazer a conexão aqui individualmente, não vou citar o nome da empresa, mas tem gente aqui dentro que viveu isso e sabe o impacto que isso trouxe. Tá? Então, é baseado nessa ideia aqui. E, de novo, isso é imediato, você não precisa reestruturar a empresa. E começar a eliminar as ideias. Isso que o Toledo acabou de falar, de 198, 158, por cair, tirar, jogar fora 138 ideias. Por quê? Todo mundo aqui sofre o mal do século XXI para o knowledge workers, para os trabalhadores do conhecimento. Não importa em que empresa, qual time você esteja, a demanda é muito maior que a capacidade da entrega. A demanda que vocês têm é muito maior que a capacidade de vocês entregarem sempre. É preciso ter uma peneira. Né? Não é um funil. Funil é o seguinte, funil você tem um bocão imenso, você tem lá os 200 projetos rodando, mais cedo ou mais tarde eles vão passar. Né? Aqui não, a ideia é peneirar mesmo.
quais são, de todos esses projetos que a gente tem aqui, quais que realmente agregam valor, qual que dá resultado, traz cliente para a empresa. Esses que a gente vai fazer. E dentre esses, qual que agrega mais valor? É o que a gente vai fazer primeiro. É uma peneira, não é um funil. É interessante, essa frase serve para a vida, né? A vida do século XXI é isso, né? Todos nós aqui vamos morrer sem ter feito tudo o que a gente gostaria de fazer, certo? É o mal do século XXI. Tá? Muito bem. Essa imagem aqui, quem já viu essa imagem aqui antes? Praticamente todo mundo. Não precisa explicar. Não, explica aí, Evelina. Tá melhor. Ah, deu uma melhorada, viu? Então, isso. É outra meia hora de um design. Não, na verdade, levou um ano para o cara melhorando, porque eu fui chato, eu estava meio apegado à imagem original, né? Então, vou descer do palco aqui, talvez fique um pouco na frente, mas depois eu saio. Isso aqui é a primeira versão. Né? Muita gente trabalha ainda nesse nível aqui, que é o quê? É o nível do time ágil. Meu time é ágil, ou seja, recebe uma demanda de alguém, vem magicamente de algum lugar, a gente trabalha em sprints ou Kanban, alguma coisa desse tipo, e faz uma entrega. Não sei muito bem o que aconteceu com aquilo. Mas eu estou aqui para fazer projeto, eu fiz projeto, entreguei, acabou. Já é muito bom. A gente tirou lá dos projects, primaveras, etc., já colocou na parede, pá, é isso aqui que nós estamos fazendo. São essas as atividades do time, é isso que a gente está entregando. Mais ou menos, isso aqui é dos anos 90, né? Mais ou menos lá por volta dos anos 2000, veio a Mary Popendick e falou o seguinte, cara, a gente precisa ter organizações lean, né? Olhar o ponta a ponta, from concept to cash. Né? Tem uma barreira aqui. From concept to cash. Desde a concepção da ideia até aquilo virar um resultado. Isso deveria estar mapeado, por exemplo, nos quadros Kanbans de vocês. Tanto de time e, sem sombra de dúvida... Alô, alô? Foi. Então, desde o momento que a ideia surgiu, né, todo o processo daquela ideia, como é que foi, análise de negócio, construção, até validação, coloquei em produção, até que chegou lá na mão do meu usuário final. E aí, mais ou menos no início do ano de 2010, veio a galera do Lean Startup e falou, cara, muito bonita essa ideia de ter requisitos, mas sistema não tem requisitos. O que você tem são hipóteses. Hipóteses que o cliente vai usar, hipóteses que aquilo vai trazer o dinheiro, hipóteses que o cliente vai permanecer com a gente, são só hipóteses. Eles falaram o seguinte, cara, você, no fundo, não tem que olhar só from concept to cash. Cash é muito raso, você pode trazer dinheiro hoje e perder o cliente amanhã. Você tem que olhar desde a hipótese até a felicidade, até a satisfação. From hypothesis to happiness. Isso é alimentado, né, justamente pelo feedback. Né? Então, a tua empresa deveria estar olhando from hypothesis to happiness para ser realmente true agile. E o feedback realimentando aqui a nuvenzinha, trazendo novas hipóteses e essa coisa sendo construída, você validando. Isso aqui ser o seu ciclo mapeado, tanto para o seu time quanto para a sua empresa inteira. Muito bem. Vai ligando aí. Esse aqui seria o Kanban de portfólio, um exemplo. A gente pegou, pessoal, tem gente da FPF aqui, né? Obrigado aí, viu? Eu pedi permissão quando bati a foto, há um ano atrás, mas só agora que eu estou usando. Isso. Mas é um exemplo, né? A gente tem vários clientes fazendo, eu poderia pegar de outros clientes nossos, né? Que fazem o Kanban de portfólio. Então, são os vários projetos que estão andando ali. Ele é um pouquinho diferente porque o tempo corre ao contrário, né? Aqui está faltando um mês para a gente entregar, faltando 2 meses ou mais do que 2 meses. Então, de fato, os post-its vão dando para a esquerda, para a direita, né? São as coisas que a gente tem que dar atenção. Enfim, mas aí também o pessoal da FPF pode também falar um pouquinho e tem outros clientes que usam o Kanban de portfólio para ter o acompanhamento dos projetos. Tá? A partir daqui vem a pancada. A pancada é porque os itens que a gente vai trazer aqui, muito provavelmente, dependem de uma mudança, de uma reestruturação dentro da empresa. Tá? Então, possivelmente, de novo, não tem regra. Pode ser que vocês falem assim, esse eu consigo fazer amanhã, o outro não. Então, mas, em geral, nossa percepção é que esses dependem de uma reestruturação da empresa. Beleza? Muito bem. O primeiro é a ideia de times fixos. Hoje a gente vê um sistema de alocação
doido das pessoas que são, né, a cada projeto, qual é o time que vai trabalhar com esse projeto, mas o fulano está trabalhando isso aqui, então pega ele, 30% do tempo dele faz isso, 10% daquele outro. Então, vou falar um pouquinho das quatro diferentes estratégias que a gente vê nas empresas. Eu vou começar logo pela ideal. A ideal é quando você tem um time fixo, dedicado a apenas um projeto. Então, a relação 1 para 1 entre projeto e time. E, claro, a relação 1 para N entre time e pessoas. Onde N, normalmente, para a gente, é menor ou igual a 9. Tá? Então, isso aqui é a relação ideal que a gente deveria perseguir. Porém, como nós vivemos o mal do século XXI, o que acontece é que a gente tem outros modelos de alocação. Uma delas, talvez, só para, né, contextualizar aqui, ou instanciar, a gente tem aquele time, começa a pintar um monte de projeto, aí você pintou outro projeto, o que você faz? Divide o time. Então, de repente, fica metade do time para aquele projeto, outra metade para esse, e aí pinta um outro, e você divide de novo. Daqui a pouco você começa a ter quase que uma pessoa fazendo um projeto diferente. Então, esse modelo a gente nomeou de Equipe. Equipe. Né? Tem lugar até que tem, como é que é o nome? É gerenteu, não é isso? Tem um gereu, tem uns nomes assim que a gente vê nas empresas. Que é o cara que acaba tendo que fazer tudo. Esse modelo é horrível. Porque você tem... Quais são os problemas desse modelo? Alta dependência dessa pessoa, né? Essa pessoa, você tira dela o direito de morrer. Você não pode morrer, porque se morrer, né? Está proibido, certo? Então, alta dependência, baixa colaboração, baixo reaproveitamento. Cara, tem muitos problemas desse aqui. Um outro, muito usado por aí, um outro método de alocação, sistema de alocação que a gente vê nas empresas, é o chamado planilhamento. Não pode ser eu isso, cara. Esse não pode ser eu. Sou eu mesmo, então fica com esse negócio. É o modelo planilhão. Qual é o modelo planilhão? O modelo é o seguinte, você fixa um time no projeto. Ah, legal, né? Igual o ideal, mas você diz que a pessoa pode trabalhar em mais de um projeto diferente. E aí começam as alocações, né? Quais são os problemas que tem disso? Você não tem senso de time. As pessoas não estão juntas, né? E mais, você tem que contar com a presença da pessoa. Então, estamos trabalhando aqui, ué, cadê o fulano? Não, fulano, quartas e sextas, ele fica no projeto tal. Aí chega na quinta, não, mas na quinta-feira não, mas quintas-feiras à tarde, o cara, quintas-feiras das semanas pares, dos meses ímpares, eu estava no projeto. E o desespero de você estar alocando o cara mais de 100%. Não é quando você vai ver se o somatório dele está dando 75 horas na semana, porque você está fazendo a alocação. As pessoas geram altas dependências, né? Então, eu dependo disso, eu paro, vou fazer uma outra coisa, porque aquele cara está fazendo uma outra coisa, eu vou botando nas filas individuais das pessoas. A gente chama de planilhão, porque, em geral, as empresas que têm esse modelo têm normalmente a figura de um PMO, com uma big planilha, certo? Com nas linhas horizontais as pessoas e nas verticais os projetos, ou o contrário, né? E cujo desejo, o sonho de consumo desse PMO é trocar aquele monitor de 30 polegadas para um de 48, né? Para ver se consegue enxergar a planilha inteira para fazer o controle. A gente vê absurdos do tipo, já teve cliente que a gente passou que o cara mandava e-mail, broadcast assim, para a galera. Ah, eu tenho aqui 4 horas sobrando de 2 designers, alguém quer? Muito bem. Última opção é o multiprojeto. O multiprojeto é uma opção paliativa. Ela é melhor do que essas outras duas, mas não é a ideal. O multiprojeto, e várias vezes a gente fez isso em clientes e conseguimos dar uma recuperação, uma nova motivação para eles, que você fixa as pessoas no time. A pessoa só pode ser de um time, mas você permite que esse time trabalhe em mais de um projeto. Ao fazer isso, muda muita coisa. Você foge do planilhão, as pessoas têm senso de time, de colaboração, da melhoria contínua, que a gente vai falar já já. Não é legal, porque é mais de um projeto, mas eles se coordenam dentro do time. O que tem que mudar para quem faz a alocação? O pensamento deixa de ser, dado um projeto, quais pessoas eu vou colocar nele, dados meus times, quando pinto um projeto, eu vejo qual é o melhor time para fazer aquele projeto. Certo? Beleza? Vantagens. Tem uma coisa só do anterior.
Esses aqui, os dois modelos, são o que a gente chama de time fixo. Tá? Tanto o ideal quanto o multiprojeto. Duas vantagens, são várias vantagens. A gente teve duas vantagens que a gente queria trazer quando você consegue fixar os times. A primeira é que você trabalha com filas coletivas. A gente sai das filas individuais, onde a pessoa tem a sua fila de coisas para resolver, e quando as pessoas têm suas filas individuais, você cai em outros problemas, que é a cultura de heróis e vilões, porque o cara que é herói é aquele que fica virando a noite fazendo o seu, né, o vilão que não fez o outro, você sai da colaboração para a competição, chega no fim do mês, eu fiz tudo com a minha fila, você não fez da sua fila? A gente quer fugir desse modelo para um modelo de filas coletivas, onde as coisas que tem que fazer, elas chegam para todos, não chegam individualmente. Qual é o nome dessa fila aqui no Ágil? Filas de coisas para um time fazer. Backlog. É o backlog que é do time, não é dos indivíduos. Certo? A segunda vantagem que a gente quis trazer é a possibilidade de você ter times de alta performance. Em Ágil, a gente fala que a gente consegue ver times de 4 a 10 vezes mais produtivos. Times 2, 3, 4 vezes mais produtivos é quase imediatamente quando você começa a adotar Ágil. Mas para você chegar aos relatos que a gente ouve de times que conseguem ter alta produtividade do tipo 5, 6, 8, 10 vezes mais produtivos, são só times estáveis. São normalmente times que levam 3 anos para chegar nesse nível de produtividade quando estão juntos enquanto time, porque eles vão fazendo, melhorando a colaboração, que é a parte mais importante da equação do resultado deles. É a forma que eles colaboram. Você ficar trocando as pessoas, você não consegue ter times de alta performance. Tá? E uma mudança também nesse mindset é produtos mais do que projetos. Vocês acham que o internet banking de vocês é um produto ou é um projeto? Lá está um dia, acabou o projeto aqui do internet banking, vamos embora. Daqui a 10 anos a gente volta a olhar o internet banking. Não, os bancos já enxergam isso como um produto que vai melhorar continuamente. Não tem fim. Né? Os projetos de vocês talvez não tenham fim. Você faz um produto, desmobiliza todo mundo e perde todo aquele negócio que a gente falou do time de alta performance. Não. Aquele time atende ao produto e aquele time evoluirá o produto para sempre. É uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de trabalhar. É bem reestruturante. Né? Talvez uma última sequência de coisas para falar, eu vou pegar 2 ou 3 assuntos, eles vão se emendar, esses últimos. Tá? Primeiro, o entendimento, quando a gente começa a fugir de projeto e ir para produto, o entendimento que dentro das empresas existem os seus value streams. Grandes empresas, você tem diversos, né? O rio não é um só. Você tem diversos rios. É como se você estivesse num banco lá, eu tenho a área rural, a pessoa física, a pessoa jurídica, você começa a ter claramente quais são os value streams, e você bota as pessoas dedicadas para esses value streams. Tá? Os times, né, são dedicados para os seus value streams. Esse termo value stream tem outros termos, verticais de negócio, business unit, jornada do consumidor, é uma coisa que a gente tem feito em um outro cliente recentemente. Você constrói tudo em torno de um desses itens aqui. Você separa a sua empresa por esses grandes itens e não por produtinhos ou por projetinhos ou servicinhos. Tá? E dentro dessa ideia do value streams, uma forma de fazer a divisão é pensando em horizontes no tempo. Então, existe uma nomenclatura, foi o pessoal da McKinsey que criou esse negócio, que é o H1, H2 e H3. Então, são 3 tempos, como se fosse curto prazo, médio prazo, longo prazo. Alguém já tinha ouvido falar nisso? H1, H2, H3? Alguns poucos aí. É uma nomenclatura, deve ter um pouco mais de 10 anos isso. E a gente começou a tentar usá-la na gestão de portfólio e percebeu que, na verdade, existia um H0 também. Então, um outro design, o João Reis, que fez esse desenho, está morando em Portugal. E a partir dessa explicação, ele fez esse desenho e a gente gostou muito como forma de explicar o que seria o horizonte de tempo H0, H1, H2 e H3. O H0, vou começar pelo H1, que é mais fácil. O H1 é a sua vaca leiteira atual. Então, parte da dedicação, do esforço, né, dentro do seu portfólio de coisas a serem feitas, tem que ser dedicado para as coisas que dão o seu leite atual, para você manter essa sua vaca leiteira. Tá? Mas parte do esforço que as empresas têm que fazer estão no H2. O H2 é como se fosse o bezerrinho. Ou seja, você tem que aquilo que são as coisas que provavelmente são suas próximas vacas leiteiras, você tem que estar cuidando deles também. É o H2. O H3, muito mais ligado à inovação. É quando você tem coisas do tipo, não sei o que a gente vai fazer. São coisas, o que a gente vai estar ganhando dinheiro, o horizonte, né, é genérico o suficiente para cada contexto. Para 3 anos, 5 anos, depende da indústria. Né? Aqui a gente vai estar ganhando dinheiro lá na frente.
E aí, aqui está representado por um zoológico, né? Você está testando outros animais para que, quem sabe, um dia isso se torne a sua vaca leiteira lá na frente. E o H0? Várias empresas arrastam consigo um legado, um débito técnico, lista de bugs, coisas contratuais que a gente tem que fazer, certo? Regulatórios, e isso a gente chama de H0. É aquela coisa que você já deveria ter feito, mas, né, infelizmente, vai ter que trabalhar em cima daquilo. Tá? Então, quando a gente olha para o portfólio das coisas que a gente tem que fazer, essa pode ser uma forma de classificar em H0, H1, H2 e H3. Não é a única forma de classificar, isso é inspirado no modelo de classes de serviço do Kanban. Classe de serviço tem várias classes, maneiras de classificar, eu trouxe só 3 aqui para vocês. Essa é a original do Kanban, você classifica as coisas em Expedite, Fixed Date, Standard, Intangible e Bug. Eu não vou falar delas aqui. A que a gente está propondo aqui, H0, H1, H2, H3, mas existem outros. Tem clientes nossos que preferem pensar separando em coisas financeiras, ou seja, que dão dinheiro ou que reduzem o teu custo, que também pode ser subdividido, estruturante, regulatório e inovação. É uma outra forma também de você classificar. Isso tudo agora eu vou juntar os dois assuntos. Eu falei de value streams e eu falei de horizontes no tempo ou classes de serviço. Então, uma forma de você fazer, isso aqui é bem reestruturante, tá? É a redistribuição orçamentária. É essa proposta aqui. Vou explicar de pedacinho em pedacinho. Hoje, a redistribuição... Está acabando, obrigado. A redistribuição orçamentária, ela é feita bottom-up. Por quê? Você tem os vários projetinhos que as pessoas, né, vão propondo, eles vão subindo na hierarquia e você junta aquilo para descobrir como é que você vai distribuir o seu orçamento. Então, aqui seria uma proposta de mudança para ser top-down. Ao invés de eu fazer o orçamento distribuído pelos vários projetinhos, eu parto de cima. Quais são os meus value streams? Quanto de dinheiro eu quero dedicar para crédito agrícola, para a pessoa física, do meu budget? Eu sou um banco, tenho aqui 100 bilhões para distribuir no meu orçamento. Você faz top-down por assunto, ao invés de ser bottom-up por projetinhos. Tá? Então, você teria para cada vertical de negócio um percentual. Dentro dessa vertical de negócio, você tem que pensar também na distribuição pelas classes de serviços. Se você estiver usando horizontes no tempo, por exemplo, H0, H1 e H2. Em geral, também não é regra, H3 é inovação. Então, normalmente é um orçamento separado, ela não é por vertical de negócio. Poderia também ter inovação por vertical de negócio, mas, em geral, as pessoas separam, porque você pode estar criando uma nova vertical de negócio, certo? Um novo business dentro da sua empresa. Então, normalmente, é um orçamento separado. Então, essa seria uma forma top-down, né, combinando aí, né, isso que é importante. Qual é o percentual que eu vou botar dentro dos campos? Mas quanto que eu dedico para uns? Como é que eu vou decidir isso? Muda, essa pergunta é válida. Aí o que a gente fala se inspira no que dá dinheiro hoje. Quanto que essa vertical de negócio dá dinheiro hoje? Olha, 30% do dinheiro que entra na empresa é disso. 25% é disso. Então, já parte desse ponto. É claro que você pode ajustar com expectativas. 30% vem disso, mas isso aqui é uma área que a gente está achando que vai morrer. Essa aqui de digital, não sei das quantas, é uma área que a gente vai... Aí você pode ajustar em cima disso daí, e você tem uma primeira distribuição orçamentária feita top-down, olhando por value streams. Tá? Ali, só para dizer, esse é o último slide, o último conteúdo daquela lista, né, de práticas que a gente fez, é o último dos últimos. Mais um. É o penúltimo dos últimos. Que é a alocação de times por value stream. Você tem 4 estratégias, e aqui a de baixo sempre superior à anterior, tá? Separar por componentes de software, componentes técnicos, não é a melhor estratégia. Um pouco melhor do que isso, separar por canais. Até aqui a gente vê muito nas empresas. A gente tem tentado levar as empresas para um outro paradigma, que é separar os times por produto, para você fugir das restrições técnicas. Né? Canal seria tipo iOS, Android, não é a melhor maneira. Se distribuir por produto é mais interessante. E mais do que por produto, a gente ter o que a gente chama de feature teams. Então, a definição, bom, só para dizer que é um, né, mais do que o outro, a definição de feature teams é multidisciplinaridade em 2 dimensões. A gente fala muito de times multidisciplinares, normalmente se referindo apenas ao aspecto técnico. Mas o ideal é você buscar que times sejam multidisciplinares, tanto a nível técnico, quanto a nível de produtos.
eu ter capacidade de mexer em mais áreas da minha empresa, certo? Em mais produtos dentro do meu value stream, por exemplo, certo? E aí, de fato, você começa a ter o que a gente chama de feature. Eu não gosto muito do termo, mas é o popularmente conhecido feature teams. Tá? O último sou eu. O último é você, verdade. É o último meu. Eu voltei, gente. É mudar a forma como somos cobrados por projeto produto. Hoje é muito comum cobrarem da gente eficiência. Quando é que fica pronto? É eficiência, é uma pergunta de eficiência. O que a gente quer é mudar, sair da eficiência e ir para eficácia. Quanto isso me deu de retorno? Quantos usuários eu estou retendo? Quantos novos clientes entraram? Sair de eficácia e ir para... Sair de eficiência. Desculpa, sair de eficiência e ir para eficácias. Métricas de resultado, métricas do pirata, o famoso R, né? NPS, Fit for Purpose, tudo estaria aqui na forma como a gente cobra os nossos portfólios de projeto. E aqueles vice-presidentes, né, que é a parte mais cara da empresa sendo dedicada para ver verde, amarelo e vermelho, ao invés de discutir verde, amarelo e vermelho, eles deveriam estar discutindo quanto que isso está me dando de dinheiro? Qual foi o retorno? E aquela semana passada? A gente perdeu 5% dos clientes com aquele, mas a gente recuperou em 17% quando eles vieram com o canal tal. Trazer a discussão para o que realmente agrega valor e não a mentira da mentira da mentira da mentira. Certo? Agora acabou? Está aqui. Foi mal. Obrigado, CFC. CFC ali. E o Rafa Schill, menino Schill. Que desenhou os oito personagens para a gente aí, tá? E é isso aí, pessoal. Beleza. Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. Ou dá o tempo para a gente fugir, vai. Que... Pergunta aqui. Rita, Toledo, não sei se eu compreendi da explicação. Vocês falaram que time fixo era uma ideia boa, mas isso não traz também um pouco de um problema assim de restringir essa parte de feature? Eu fiquei meio... Beleza. Como é que ele ser fixo e ele conhecer de vários produtos simultaneamente? Perfeito. São práticas, né? Detalhezinhos de prática. Você começa a ter outras coisas. Você fixa o time, não significa isolar. Eles, de fato, são um time e trabalham juntos. Mas existem outras práticas que você pode ter. Por exemplo, você tem a ideia de comunidades, né? Ou seja, eu sou fixo aqui, mas eu gosto muito do assunto front-end. E aí, então, eu tenho um grupinho, tem gente desse grupo, daquele outro time que são de front-end, eles vão se juntar, por exemplo, uma vez por semana para discutir sobre isso. Você pode ter uma outra prática, que é chamada traveler, né? Que é o viajante. Eu sou fixo desse time aqui, gente, mas eu vou passar 2 semanas trabalhando com o time de lá, porque acho que estão fazendo umas coisas interessantes que depois eu vou trazer aqui para você. E você vai lá, trabalha aqui. Ou seja, tem outras práticas que tem que compor. Time fixo não significa isolar as pessoas, certo? E aí ele tem que vir com isso. É o tipo de explicação, Rita, que às vezes eu nem faço no início, porque eu primeiro fixo o time, aí os caras começam a reclamar e falam, então agora vamos fazer as coisas para resolver isso, certo? Então, mas são práticas complementares porque você fixou o time. Eu queria saber como é que você conseguiu fazer com que o banco desistisse de 120 projetos. Eu não falei que era banco, hein? Não falei que era banco. Falou sim. Qual foi o grande da empresa assim, desistir de 120 projetos? Porque isso me chamou muita atenção. Beleza. Eu tenho 120 projeto é dinheiro. Legal. Teve a explicação matemática que eu decidi não fazer aqui, certo? Eu trouxe uma equação matemática. Foi interessante, a gente mudou a forma de fazer a explicação da equação por causa desse dia. Falei, cara, eu preciso fazer uma explicação tão simples que até um diretor consiga entender. E, de fato, foi muito impactante. Tem gente aqui que depois pode falar com você, não está muito longe, né? Explicar que, de fato, isso aconteceu e o impacto que isso trouxe. Mas ter a oportunidade de estar com toda a diretoria, incluindo o presidente, numa reunião, que eles puderam estar por 4 horas com a gente, fez toda a diferença. Esses caras não têm 2 dias para ficar no treinamento, certo? Mas você conseguir 2, 3 ou 4 horas deles pode ser extremamente impactante, e lá foi no ponto certo. Foi na hora certa que a gente tinha que falar com eles, a gente conseguiu falar com eles e trouxe essa possibilidade. Gostou da piadinha? No começo falou bastante do PMO, né? E há altamente uma mudança de
várias práticas foram dadas e, a dependendo da profundidade da aplicação, há uma mudança estrutural na organização, ok? Dado uma aplicação de algo que é mais estruturante, qual que é o trabalho do PMO depois? Legal. Então, a primeira prática é o PMO entender que ele tem que ser um agente de transformação. Essa, acho que é a coisa... Não tem regra 1 para 1, tá? Todo PMO vai se tornar um agente... Depende... Os papéis, né, depois que a gente começa a adotar a gente vê muito mais pelo perfil das pessoas do que pelo papel que ele exercia antes. Mas uma das histórias, são histórias, certo? Que a gente vai coletando. Então, um tipo de história que a gente acha muito legal quando ela acontece dentro da empresa é quando o PMO fala assim, tá, aquilo tudo que eu fazia não está mais fazendo sentido nesse novo mundo. Ainda tem coisas aqui, ainda temos que levar para lá. Eu vou ser o agente de transformação. Então, a gente tem histórias. Infelizmente, não estou lembrando se tem alguém aqui que passou por isso. Se tiver alguém aqui, depois se apresente aí. Estou pensando nos meus clientes aqui, pessoas que passaram por essa transição. Muitas vezes esse cara pode se tornar o Agile Coach dentro da empresa, certo? Então, é um caminho muito bonito e bacana que a gente já viu acontecendo em mais de uma... Ali sentado. Isso. Pronto, ali, a Monira é um exemplo. By the book, tá? Se tu olhar lá para o PMBOK, o papel dele deveria ser isso. Não é o cara que fica cobrando. Tá no prazo, tá no prazo, tá no custo, tá no custo. Ele deveria ser o cara que ajuda os outros. By the book, a definição. Mas não tem também receita de bolo para isso, certo? Lá embaixo. Boa. Quando a gente fala de gestão de portfólio, a gente ainda está falando de gestão de soluções. Isso. E a gente vê OKRs, outras formas de trabalhar, que a gente foca mais na eficácia e nos problemas que a gente deve sanar. Ótimo. Vocês acreditam que algum dia a gente pode matar a gestão de portfólio e pensar, o propósito desse time nesses 3 meses é aumentar o churn, ou diminuir o churn, ou aumentar o engajamento? É possível isso? Então, é interessante, no caso, né, com você, com a sua empresa, vocês têm eu cheguei a pensar em botar a foto de vocês, né? Aqui vocês têm lá um Kanban de portfólio também. Ele primeiro que já não chama de projetos, chama de iniciativas. Né? E vocês têm uma restrição muito bacana que nada pode durar mais do que 3 meses. Qualquer coisa que queira falar mais do que 3 meses, você ainda tem que subdividir, não vira nem post-it em algum lugar, certo? Que dirá item, não... Né? Então, então, eu acho que vocês já têm uma posição que é mais avançada em relação ao que a maioria das empresas ainda estão longe disso, certo? E está associado isso a métricas de eficácia, como OKRs, e fazer isso dentro de uma métrica mais da empresa como um todo, e aquilo, eu acho que faz todo sentido. Agora, se isso morre de vez e passa a ser uma coisa contínua, eu acho que existe um limite, várias vezes a gente vê, quando a gente tenta simplificar a forma das empresas trabalharem, a gente esbarra num limite que é a capacidade cognitiva de acompanhamento das coisas que estão acontecendo. Então, você vai ter que, de algum momento, dar um passo para trás e ter isso tangível. Se você tentar abrir mão disso completamente, ninguém vai ter tudo o que está acontecendo na cabeça. E aí, provavelmente, você vai ter que voltar para, no mínimo, uma coisa parecida com o que vocês fazem hoje lá. Certo? Tá. Mais alguma? Tem uma mão ali. Oi, tudo bom? Hoje e ontem a gente ouviu muito falar sobre a diferenciação, parar de ser projeto, começar a ser produto. Mas teve também no slide sobre a divisão dos times, sobre um time para um projeto. Isso. Putz, é projeto, é produto, porque um produto às vezes é composto por vários produtos e às vezes um produto pode ter um projeto lá dentro. Perfeito. Eu queria saber um pouco Beleza. o que vocês acham assim, dessas nomenclaturas. Se deixar, eu vou falando aqui. Né? Deixa eu curto muito de uma definição mais ampla do produto. Né? O que é o produto da empresa pode não ser, como o Toledo colocou aqui, os produtinhos. Né? Dado isso aqui, é fácil quando você... minha empresa faz um RP, cara, o teu produto é RP. Né? É muito mais do que aqueles módulos que estão compondo ele. Isso facilita muito fazer esse tipo de distribuição. Tem um time que cuida, ou por exemplo, um backlog para o meu RP inteiro, ou para o meu Internet Bank. E ali está subdividido nos feature teams o que eles estão fazendo, por exemplo. Então, existe uma coisa, só para gerar um ponteiro da tua pergunta, é o Broader Product Definition. Né? Então, sua definição mais ampla do que é produto é uma coisa que também tem que ser praticada. Certo? A gente chega nos bancos como o Itaú, Banco do Brasil, você vai ver quantos produtos existentes, tem 3 mil, 4 mil, 5 mil. Cara,
se somar todos os clientes do banco e falar para listar os produtos que sabem de cabeça e somar todos, não vai dar 3 mil, não vai, é uma visão tosca de achar que tem tantos produtos. Então, tem uma definição mais ampla do que é produto e, de fato, dedicado. E aí, o produto e value stream começam a se aproximar, certo? Então, é uma outra coisa que tem que ser buscada também, um broader product definition. Tá? Você falou ali que é possível você fazer uma divisão, um planejamento de altíssimo nível ali. Olha, quanto é que a gente vai investir em H0, H1, H2? Mas sendo H0 e H1 coisas regulatórias ou para manter a vaquinha dando leite, é possível você estimar isso? Ou seja, porque o que você tem que fazer para a vaca continuar dando leite, não tem o que questionar, vai ter que fazer. Então, quer dizer, qualquer planejamento que você faça não vai furar? Bem, eu diria que, mais uma vez, volta ao mal do século XXI do trabalhador do conhecimento. Até para manter a vaca leiteira, você não vai conseguir mantê-la inteira, né? Por acaso, estava aqui na Coach Clinic e tinha, eu tenho 18 mil pedidos. Uma pessoa tem 18 mil pedidos para atender. Cara, não adianta. Você não vai conseguir. E 18 mil a gente está falando de H0. Você não vai conseguir atender 18 mil coisas. Essencial, focar no problema. Focando no problema, você vai conseguir fatiar desses 18 mil quais são os mais importantes. E aí você vai atacar o H0 e H1 do que é mais importante, sem esquecer do seu H2 e H3, porque, afinal, o H1 vai morrer. Né? A sua vaca leiteira ela vai morrer mais cedo ou mais tarde. Na verdade, a perspectiva você tem que fazer essa discussão para proteger uma dedicação para o H2 e H3. Porque se você não proteger, o H0 e H1 te toma totalmente. É natural. Entendeu? O H0, então, vai consumir... tenho que fazer isso porque já estava devendo aquilo. Poxa, mas também já estou devendo isso. Cara, o que está vindo para frente vai te detonar uma linha, uma startup, vai te derrubar porque você não está se protegendo para H2 e H3. Rodrigo Avelino, aqui. Aqui. Aí. Por favor, lá no Castelo de Mentiras, a estimativa de valor infundada foi colocada a paródia do ROI, né? Fica lá se debruçando em fazer a estimativa com base no ROI. Por outro lado, o Lean Startup traz a conexão da hipótese para a felicidade, para o resultado final. Vocês estão propondo que não tem que ter estimativa de ROI? É isso? Não, olha só. Vamos lá. Abre a porta aí, por favor. A gente quer fugir do modelo tradicional que a gente vê, onde o cara faz uma estimativa. A gente já fez isso, tá? E vou dizer até onde as duas coisas se conectam. Já teve banco que a gente chegou e a estimativa de valor era não sei quantos, 300 milhões. E aí, quando a gente foi ver, o cara estava falando, só para não deixar tão explícito, um outro exemplo esdrúxulo aqui, a quantidade que eu queria ter de ganho em cima de universitários ricos. Eu falei, não, quantos universitários têm dinheiro em conta para ter esse tipo de aplicação que você está sugerindo aqui? Aí você vai ver que, na verdade, era um número muito menor. Então, o infundado, porque as pessoas simplesmente chutam esse número. Isso aqui vai dar, que a gente tem tantos clientes, tantos universitários, vai dar 300 mil. Calma aí, de onde você tirou isso? Então, essa é a primeira coisa. E aí, no Lean Startup, é quando você, de fato, qualquer que seja esse número, você entenda como hipótese. E a gente tem que validá-la. Então, quanto antes eu quero validar que aquela hipótese pode ser real. Né? Então, foi justamente aplicando o Lean Startup que a gente começou, em alguns clientes, começar a mostrar esse cálculo de retorno aqui é infundado, é infundado, é infundado. Foi usando técnicas de Lean Startup. Beleza. Então, a crítica é de levantar hipóteses em cima de entender que são hipóteses e a gente tem que validá-las. São hipóteses que são formuladas e nunca mais ninguém volta para ver se isso aconteceu ou não. E essa é a segunda crítica, né? Que você estabelece esse modelo que pode ser bom, e eu entendo como sendo bom na origem, se for baseado em dados que justifiquem, que credibilizem a hipótese, mas que depois lá no final você meça, senão... Isso. Só o quanto antes, não lá no final, o quanto antes. O quanto antes. Isso. Vocês estão fazendo pergunta, a gente está respondendo, mas já passou 15 minutos. A galera que está organizando já foi almoçar, eles não estão interrompendo. Isso. Open Space Valeu. disso, hein? Vamos? Bora. Bora. Pessoal, qualquer coisa, eu e o Toledo estamos por aí. E o CFC também. O CFC tá pode aqui. responder as perguntas.